dos Balcãs, que ali era uma região de muito cruzamento de povos. Então, desenvolveu várias comunidades distintas nessas regiões. Entre elas, foram aparecendo estados com o tempo, né? Foram formando-se estados. Então, você tinha, assim, vários estados com várias etnias ali no meio, só que essas etnias, esses grupos culturais, eles sempre não estavam bonitinhos. Não tava certinho num lugar, no outro, né? São tudo dividindo fronteira e tal. E isso dava uma treta pra caramba, porque daí você tem são pequenos países que você vai ter várias identidades culturais do mesmo lugar, né? Que tem características religiosas, por exemplo, diferentes, que ditam, por exemplo, uma forma de se organizar durante o ano. Então, ou você tem pessoas ali, grupos que tem uma prática cultural que não se encaixa com as outras práticas na hora de formar uma constituição, por exemplo. E as dificuldades da democracia, né, cara? E é facinho nesse bolo todo começar a surgir grupos políticos, e dentro desse grupo de políticos, obviamente, vai aparecer também muita gente muito pautado por uma questão nacionalista, né? Não, a gente tem que formar um país logo, tem que ter um país soberano, as pessoas têm que se adequar, todo mundo vai ter que ceder um pouco, só que quem está ditando isso, o grupo dominante que está ditando esse tipo de ideia, podemos dizer assim, para formar uma nova constituição e tudo mais, acaba por uma questão de fanatismo, podemos dizer assim, de extremismo, assim, começam a promover né, uma padronização cultural, que é o que vai acontecer de certa maneira na Armênia, né? A Armênia era uma região, que não era um país ainda. A Armênia vai se tornar um país. A Armênia que existe hoje, a Armênia que pertence ao Império Russo, né? A que existe hoje, que foi uma das primeiras repúblicas socialistas, né, se eu não me engano, da região do Cáucaso ali, do Oriente Médio, né? Que pega ali um pouco do Oriente Médio. A Armênia era um Isso. grupo de pessoas, era um grupo étnico que estava ali na região do Cáucaso, que dividia a fronteira entre o Império Otomano e o Império Russo. Fica próximo ao Monte Ararat. Isso, ficava nessa região. E ali você vai ter, exatamente no século XIX, as disputas imperialistas entre esses dois países, né? Porque teve a galera imperialista que vai disputar território na África e na Ásia, é o perfilzão muito mais de Inglaterra, França, porque já eram países industrializados e tudo mais. Aí você tem outros impérios que disputam regiões, né? O Império Russo, por exemplo, tinha muita ideia do pan-eslavismo lá, né? De formar uma grande nação eslava, disputava, por exemplo, contra o Império Austríaco, né? Que era o Austro-Húngaro, uma região dos Balcãs, e com o Império Otomano, a região do Cáucaso, né? Então você tinha bem uma fronteira entre eles, você tinha lá comunidades armênias nessas regiões, né, entre o Império Russo e o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, para quem não sabe, eles dominavam uma vasta região ali. Você pegava, obviamente, a Turquia, né, o próprio nome já fala, mas você tinha parte você tinha a Grécia dentro do seu território, né? Você tinha algumas regiões ali do leste europeu ali fazendo parte também do Turco-Otomano, pegando parte ali do que seria parte da Palestina também. E ali eles tinham uma tradição de respeitar a cultura, assim, em questão de crença, né? Sim, E é nessa que entra a parada, as porque se nessa comunidades tinham essa liberdade, fronteira. né? Então, porque e quando entra essa questão dessa fronteira aí entre o Rússia e o Império Turco-Otomano, nessa disputa territorial, uma pequena comunidade, um pequeno grupo ficou na parte russa, né? E os russos começaram a promover que falou, vocês aí que é dos armênios muçulmanos, vão lá pra Turquia, pra região da Turquia lá, na Turquia não, né, na região do Império Turco lá, que vocês vão se adequar melhor. E é nessa parada que vai começar a ter uma disputa, né? Porque a comunidade armênia dentro da Turquia, do Império Turco, perdão, era maior. Só que, gente, apesar de a gente estar falando armênios, os armênios têm várias características culturais distintas entre eles também. Tem a questão religiosa, né? O islamismo mesmo tem várias vertentes.
E tudo isso é motivo para ter diferença. Então, o que aconteceu? Essa galera aí que ficou sobre esses armênios que estavam sob o governo turco-otomano, que vai sofrer essas consequências aí do genocídio, né? Porque você vai ter uma dificuldade de achar uma característica, uma identidade nacional no país, no Império, ainda mais porque início do século XX aí, o nacionalismo tava bombando, né, velho? Tava no hype. Tinha o nacionalismo na Alemanha, na Itália. A ideia do pan-eslavismo do Império Russo era uma característica nacionalista, né, de formar pessoas de mesma origem, tal, étnica ali, formar uma grande nação. E aí o Império Turco-Otomano, por várias crises econômicas também, começa a sofrer com problemas de organização política, o povo começa a exigir novas constituições, os governos que vão aparecendo ali, cada um tentando tomar uma medida, né, só burrada, obviamente, que não vai gerar um contentamento para geral, né? Então você vai ter ali dentro desse contexto disputas políticas, cara, basicamente. Até a hora que a gente vai ter um governo mais nacionalista no poder, exigindo já, dentro de um contexto de Primeira Guerra Mundial também, né? Vale lembrar, esse novo governo turco-otomano que sobe ao poder nacionalista apoiou os nacionalistas na Primeira Guerra, né? Que seriam os nacionalistas, né, mais clássicos ali, que seria a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria, né, a chamada Tríplice Aliança ali. E dentro desse contexto, esses caras tentam falar o seguinte, ó, a gente tem que deixar todo mundo turco aqui, turcanizar todo mundo aqui, velho. Todo mundo é turco, assim o nome disso seria a turquificação dos territórios. Isso, obrigado. Turquificação. E aí, cara, entra aquela parada. Quem que tá enchendo o nosso saco aqui? Quem que tá sempre arrumando um motivo pra um projeto da grande nação turca ir pra frente? Quem é os empecilhos, né? Quem que causa os empecilhos? E dentro de um contexto de guerra, olha que loucura. Lembra que a gente tava falando que os armênios estavam na fronteira ali dos russos e dos turco-otomanos, né? Durante a Primeira Guerra, você tinha batalhas entre o exército turco-otomano e o exército russo, aonde de ambos os lados tinham armênios lutando. E aí, pro governo nacionalista turco era um prato cheio, né? Tá vendo, ó os armênios. Bando de traidor aí, ó. Né? Os caras viram casaca aí, ó. Os caras estão causando aqui os problemas que de morte tá gerando aí, ó, por causa desses caras. E aí é uma fagulha, né? Para os caras começar a promover o quê? Limpeza étnica. Se esses caras são tantos problemas pra gente, vamos matar todo mundo, que é mais fácil, né? Aí todo mundo pensa igual, né? Então, genocídio também entra nessa parada, né? De tentar dar uma padronização, né? E essa... Seja ela política, seja ela social, seja ela étnica. Né? Essa limpeza étnica começou a ser implementada a partir de abril de 1915, Lucas. Então, onde, inclusive, violentar meninas e mulheres era uma das práticas adotadas pelos soldados turcos. A justificativa do governo era falar assim que não, porque daí quando os armênios soubessem que o estupro, né, fazia parte, ia fazer a galera ir embora para as fronteiras e tal. Sim, isso aí... né? E o estupro, né, é uma das coisas que vai gerar aqui, eu acho que vai ser o gancho pra gente falar da próxima pauta, né, próximo assunto, né, transtornos e questões subjetivas à psique humana desses sobreviventes desses massacres, sabe? Porque assim, né, pensa assim comigo, cara, uma galera, o genocídio armênio foi 1 milhão de pessoas mortas no total. Tá? 90% Isso. Da população armênia que estava na fronteira entre Império Russo e Império Otomano foram dizimados, cara. 90%. Não é pouca gente, velho. Ele é o primeiro genocídio do século XX, né? Relatado. Sim. E o governo turco hoje, né, é uma tensão pra aceitar, nega, porque
eles falam que, mas os caras misturam o número, não é só armênio, tinha grego também. Foram aquele famoso caso isolado. Caso Era um isolado. caso isolado, exatamente. Inclusive, eles têm muita dificuldade por conta da participação da Turquia na OTAN. Os Estados Unidos só reconheceram agora no governo do Biden. Sim, não, e os caras Utilizando falam. a palavra genocídio, né? E eles falam assim que não, foi genocídio, foi um massacre, obviamente, mas teve. Como que é o termo que eles usam? Teve um. Quando as coisas se aquecem mais, como que é? Teve uma conjuntura específica. Teve uma desproporção em casos Umas ressalvas, isolados. Teve uns uso desproporcional da força. Exageros. Houve alguns exageros e tal, né? Porque o que aconteceu? Os armênios que ficaram do lado do Império Russo, depois que passaram por que a Rússia passa por um processo revolucionário e tal, virou uma república, né? A República Socialista Armênia, né? E os que ficaram do lado turco não ganharam a identidade nacional, eles foram incorporados à cultura turca, né? Turquificados. Foram os turquificados. Aí o governo nega isso, cara. Os caras falam, não, cara, imagina. Tanto porque uma dos justificativos pro governo negar, justificativa não, né? É o que a gente entende, é porque ele quer manter a importância da formação nacional turca, né? Porque, querendo ou não, a Turquia foi criada como uma república, como um país a partir desse genocídio, né? Sim. E um campo legal aqui pra gente investigar, que é em comum a psicanálise e a história, são os testemunhos desses sobreviventes. O que eles produziram de relatos sobre suas experiências, né, nesses genocídios, sabe? E esses relatos, esses testemunhos, eles carregam consigo principalmente aquela característica da marca, do traço. É como se através desses testemunhos que os historiadores colhem e de que muitas das vezes aparecem ali no divã, né? Eles procuram principalmente confrontar a humanidade, assim, eu diria até com essa parte maldita que acompanha o ser humano, sabe? É como se transmitissem aquilo que é impossível se dizer, o indizível, assim, sabe? E as consequências de quem sobrevive essas guerras, esses genocídios, esses assassinatos, esses massacres de pessoas em massas, né? Principalmente aqui no século XX, que sobreviveram, são drásticos na psique e na subjetividade humana. Um desses transtornos, uma dessas consequências que temos é o transtorno de estresse pós-traumático, que acomete principalmente as pessoas que sobrevivem essas situações, né? Nas mulheres, principalmente nas mulheres, né? Elas acabam se desenvolvendo esse transtorno quando elas passam por situações de violência extrema, estupros, molestamento sexual, abuso físico. No caso dos homens, situações de ver a morte por perto, do combate, testemunho da morte, né? E são questões psíquicas que acabam interferindo na maneira de ser e agir e na nossa própria personalidade, gerando, inclusive, dificuldades para que a gente possa viver e exercer a nossa existência, sabe? Subjetivamente, esses genocídios eles causam esses efeitos, principalmente porque eles partem de um medo muito intenso e que acaba despertando nos indivíduos que passam por essa experiência a sensação de impotência e desamparo diante da situação que eles vivem. E muitas das vezes quem sobrevive esses eventos, essas tragédias, acabam desenvolvendo estados dissociativos. É acometido de flashback. Então tá aqui conversando, vem aquilo que a gente chama de memória intrusiva, né? Vem um flashback, vem um corte da realidade, vem um processo dissociativo. Então ele se manifesta muitas vezes com esses flashbacks, esses pesadelos, assim. Então a pessoa tá de boa, assim,
e vem uma memória intrusiva trazendo a cena de corpos ao chão, né? E é instantâneo, assim, né?